2 Coríntios 5, 18 a 21. Qual é a página? 194. 194 do final da Bíblia do Novo Testamento. A palavra de Deus lá diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu queria mostrar para vocês uma foto que reflete um evento desta semana, que inacreditavelmente os nossos olhos viram. Nós vimos 2 presidentes de 2 nações que foram originariamente a mesma nação, que estão brigados há décadas, quase 70 anos, começaram uma guerra em 1950, tiveram um armistício em 1953, e esses homens, eles se reuniram num determinado dia, o Kim Jong-un e o Moon Jae-in. Gostaram do meu coreano, né? Pois é, esses homens se encontraram nesse dia para estabelecerem um acordo, e um acordo que supostamente deve ser muito proveitoso para todo mundo, porque é um acordo que diz respeito à redução da questão das armas nucleares, lá na Península Coreana. Mas, irmãos, não dá para negar que todo mundo olhou para esse encontro, deixa a foto lá, olhou para esse encontro com um olhar desconfiado, concordam comigo? Esse camarada maluco da Coreia do Norte, até outro dia estava ameaçando bombardear os Estados Unidos. Então, assim, de uma hora para outra ele acorda e fala assim: vou apertar a mão do meu inimigo do Sul. A gente fica se questionando, que agendas tem por aí, né? Quais são as agendas que existem aí por trás dessa situação? Que combinações vão gerar este acordo aí, que supostamente, possivelmente, queira Deus, leve de fato à paz naquela região. Mas o que me chama a atenção é a simplicidade que nós podemos depreender desta foto, ao olhar 2 homens apertando a mão sobre uma linha que ali é representada por um bloco de concreto, né, talvez de 50 centímetros e 20 centímetros de altura, e que representa a separação de 2 nações. E esses homens simplesmente apertam as mãos e será que todos esses problemas vão ser resolvidos, né? Todos os problemas que essa nação carregou ao longo de décadas, famílias destruídas, né? Pessoas que ainda lembram em luto dos seus mortos nessa guerra, né? Que foi bem complicada. E, olhando para essa imagem, irmãos, eu fiquei com uma preocupação de que nós, nos dias de hoje, na nossa vida, entendamos essa questão da reconciliação como algo muito trivial e muito simples, como um apertar de mãos. E a Bíblia nos traz um ensino a respeito da reconciliação, esta espiritual, esta não de homem para homem, mas de Deus para com o homem, que requer de nós alguma reflexão, requer de nós alguma meditação. Primeiramente, eu queria lembrar o que é, de onde vem essa palavra, reconciliação, a palavra latina, reconciliare, que quer dizer juntar novamente, né? Ou de outra vez, né? E conciliare de união, de tornar amigável, juntar em sentimento, né? Instaurar a paz entre 2 partes,
ficar em harmonia com. Reconciliar, ou reconciliação, significa trazer de novo a unidade, significa trazer de novo a união de pessoas que estavam em desarmonia, né? E juntar tudo que estava separado, tudo que estava afastado. Acontece que quando a gente olha para essa palavra na Bíblia, ela tem um significado que vai um pouco além, porque, curiosamente, e ela aparece poucas vezes na Bíblia, apenas em 4, menos de 10 textos, na verdade, e ela traz um significado que tem na sua raiz um sentido de troca, um sentido de mudança, né? Ela traz uma ideia de uma transformação do nosso estado em relação a Deus, uma mudança na nossa própria condição humana, onde nós somos, pela reconciliação, feitos novas criaturas. Nós somos feitos novas pessoas. Nós somos feitos nova criação. E nós precisamos examinar isso, porque não é algo disso a menos ou fácil de entender, mas é algo que está atrelado ao atributo de Deus, da justiça de Deus, e é algo que tem uma implicação tremenda na nossa vida, né? A reconciliação, ela acontece da parte de Deus em nossa direção. Deus, Ele não é reconciliado com ninguém. Ele não precisa de ser reconciliado. Deus age realizando a reconciliação de nós para com Ele. Nós é que precisamos de reconciliação. Mas para entendermos por que precisamos olhar o contexto do texto que a gente leu, de 2 Coríntios 5, 18 a 21. O contexto dessa carta é uma carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Possivelmente a partir de Filipos ou Éfeso. É uma carta que nós precisamos entender a motivação que estava por trás do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já tinha visitado a cidade de Corinto, tinha morado lá, tinha implantado a igreja lá. E ele estava preocupado com aquela igreja, porque a igreja tinha muita divisão. A igreja tinha gente dizendo que era profeta e que era apóstolo. E estava falando mal do apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha uma necessidade de enviar uma carta para aquela igreja para dizer, olha, a minha autoridade não vem de mim, vem de Deus. O meu ministério não fui eu que inventei, foi Deus que me comissionou. E, ao mesmo tempo, ele tinha a necessidade de instruir aquela igreja para que honrasse o apostolado dele. E ele era atacado diretamente por esses falsos profetas, falsos apóstolos, que duvidavam que ele, de fato, era, ou colocavam dúvida no seio da igreja se, de fato, ele era pastor. Mas há uma outra premissa, uma segunda premissa importante. Então, a primeira premissa, para entender o texto, é que Paulo estava escrevendo a igreja para reforçar o seu ministério. Mas a segunda premissa é que, na cabeça de Paulo, nós precisamos entender que reconciliação faz parte de um contexto maior, chamado um contexto escatológico, que por detrás dos escritos de Paulo anuncia uma paz final, uma paz perene, uma paz que jamais acabaria e que seria implantada pelo reino divino, o reino messiânico de Cristo. Então, se por um lado Paulo estava preocupado em reforçar o seu ministério ali, por outro, ao falar da reconciliação de Deus para conosco, ele tinha em mente a paz final, a restauração da paz no relacionamento nosso para com Deus, né? Esse reino messiânico seria acompanhado de uma paz shalom, uma paz completa, uma paz que atinge todas as áreas da vida, todas as áreas da existência. E Paulo tinha a preocupação com o que haveria de acontecer nos últimos dias, ou no final dos tempos, quando todos hão de ser julgados, e esse julgamento vai ser acompanhado por muita angústia, vai ser acompanhado por muito sofrimento, porque, no final, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Porém, essa paz da reconciliação jamais sairá das nossas vidas. Então, Paulo tinha isso em mente. É preciso entender
a nossa condição. E aí eu vou tentar caminhar com vocês de como estava a nossa condição antes de Cristo e como essa nossa condição foi transformada pela reconciliação. Antes de termos a Cristo, nós precisamos entender que nós estávamos completamente separados. Não é aquele murozinho de 50 centímetros e 20 de altura, não. Nós estávamos completamente separados de Deus. E a teologia reformada chama isso de depravação total. Não havia comunicação mais, por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Nós estávamos mortos. Não havia nenhuma conexão mais com Deus. Antes de encontrarmos a Cristo e sermos por Deus reconciliados, estávamos isolados. Havia um muro entre nós e Deus, indestrutível, intransponível para qualquer ser humano. Um muro de inimizade contra Deus. Então, a sua e a minha situação sem Cristo é uma situação de inimizade contra Deus, porque Deus é santo, e como santo, Ele não pode se relacionar com pessoas pecadoras, a menos que haja uma expiação do pecado. Isso é o que a Bíblia nos ensina. A menos que haja a remissão do pecado, Deus não pode se relacionar com o ser humano, porque este está afastado dele. Então, vemos lá no profeta Isaías, que ele nos exorta e nos ensina que no capítulo 59, no verso 2, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus. Os nossos pecados encobrem o rosto dele de nós, para que não nos ouça. Então, todos nós estávamos na condição de inimigos de Deus. Lá no Gênesis, quando Moisés escreve o Gênesis, e ele fala daquilo que a gente chama, que é o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho, ele diz no capítulo 3, verso 15, porém inimizade entre ti e a mulher. É Deus falando para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós éramos, por natureza, irmãos, por causa da inimizade resultante do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, nós éramos, por natureza, filhos da ira. E o apóstolo Paulo nos ensina isso, quando escreve a carta aos Efésios, dizendo que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Mas nesses delitos e pecados, nós andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Para pensar. Sem Cristo, éramos filhos da ira, mesmo dentro da igreja, mesmo estando aqui e não conhecendo a Cristo, porque é possível estar aqui e não conhecer a Cristo. Sem Cristo, éramos filhos da ira, fazíamos a vontade da carne, éramos escravos dela e, portanto, inimigos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versos 6 a 9, ele diz que o pendor da carne, que era a nossa natureza, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, portanto somos inimigos antes de Cristo. Paulo usa então esse termo de reconciliação ou de conciliação no contraste com a inimizade e com a alienação. Mas é um termo que traz a justiça de Deus, que traz a paz de Deus para as nossas vidas. E eu queria então olhar os 4 versos agora com os irmãos, verso a verso, para tentarmos entender o que Paulo estava querendo dizer em cada um. No primeiro verso 18, diz, ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, irmãos.
Não existe graça que provenha dos nossos esforços. Essa graça necessária ao ato de reconciliação vem de Deus. O ato de reconciliação é um ato que a gente chama monérgico. Só Deus faz. Nós não temos como fazer. É Deus que faz esse ato em direção ao homem. Deus é o sujeito desta ação. Nós estamos reconciliados com Deus e somos reconciliados com Ele. Nós somos reconciliados por Ele e com Ele. Não há como nós agirmos. Ele age em nós, nos fazendo reconciliados. E essa reconciliação se dá por meio da morte de Cristo. Essa reconciliação se dá na medida em que Deus fez Cristo pecado em nosso lugar. Imaginem, meus irmãos, Cristo foi feito pecado por nós, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. A reconciliação custou caríssimo. A reconciliação não é um simples aperto de mão. A reconciliação, ela foi operada pelo sangue de Cristo. Ela não é operada por um sorriso plástico e uma mão estendida, estamos reconciliados. Não! Foi uma reconciliação cara. Foi através de sua morte sacrificial, morte vicária, substitutiva, que expiou o pecado da vida do homem. A reconciliação é feita através da morte de Cristo, que tira o pecado do homem, e é imputado esse pecado sobre Cristo. Cristo sofreu para que fôssemos reconciliados. Essa reconciliação, ela restaura a paz entre Deus e o homem, porque estávamos mortos, éramos inimigos, estávamos separados. Então Cristo vem, assume a cruz, morre na cruz, substitui a nossa morte na cruz, e assim nós gozamos de paz e restauração. Em Colossenses, no capítulo 2, versos 13 e 15, Paulo escreve à igreja de Colossos, dizendo que vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, a vós vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual não nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Paulo reforça a autoridade que Deus teve em realizar essa reconciliação. E ele também para a igreja diz, olha, esse ministério de reconciliação foi colocado sobre mim, ministro do Evangelho. Portanto, pesa sobre ele, ministro do Evangelho, e hoje os ministros do Evangelho, pastores, o ministério da reconciliação, do anúncio da reconciliação, do aviso a respeito da perdição eterna da alma que não se curva a Cristo, pesa sobre os ombros dos ministros da palavra, mas também, naturalmente, é uma obrigação da igreja, é uma obrigação de cada um, mas Paulo aqui está dizendo, olha, percebam, eu tenho esta obrigação. E no verso 19, ele fala uma coisa mais forte ainda, ele diz, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Paulo está dizendo, olha, eu tenho autoridade, e o que eu disser vocês têm que ouvir, e o que eu disser vocês têm que obedecer. Quando a gente lê no verso 19 que Deus estava em Cristo, é importante a gente entender que essa expressão Deus estava em Cristo significa que Deus Pai estava em Cristo reconciliando-nos com Ele mesmo, como Jesus disse lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 38, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Irmãos, o Pai nos reconcilia com Ele através do Filho.
Portanto, aquele que tem o Filho tem igualmente o Pai. Um comentário do Calvino a respeito disso é muito interessante, porque ele fala do aspecto do Deus conosco. Ele fala assim: levando em conta o fato de que Deus outrora estivera muito distante de nós, agora Ele, em Cristo, aproximou-se de nós, de modo que Cristo se nos tornou o autêntico Emanuel, que é o Deus conosco. E o seu advento é a plena aproximação de Deus aos homens. Meus irmãos, a reconciliação é nós experimentarmos a relação com o Deus feito homem, a relação com Cristo, com o Emanuel. A reconciliação é a possibilidade de termos um relacionamento com Ele, de vivermos em relacionamento com Ele, de desenvolvermos esse relacionamento. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no primeiro capítulo, lá no verso 20 e 22, ele diz assim: havendo feito paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esta é a morte substitutiva. Deus, quando olha para você e para mim, Ele não nos vê como pecadores. Ele nos vê através do seu Filho, que assumiu na cruz o nosso pecado, e que se tornou um anteparo da ira de Deus. A ira de Deus não nos atinge, porque ela atingiu o seu Filho na sua morte. Irmãos, o texto nos fala que Paulo, no verso 20, exorta aquelas pessoas a se reconciliarem com Deus. Veja só o verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Paulo chama para si a responsabilidade do embaixador, daquele que tem a autoridade do governo a que serve, a autoridade do soberano, e diz: eu tenho a autoridade para dizer em nome de Deus. Eu tenho autoridade para falar aqui a palavra que Deus quer falar para você. Reconcilie-se com Cristo. Reconcilie-se com Deus. Ele roga aqueles homens e mulheres a se reconciliarem com Deus, a entenderem que precisam de Deus, que precisam de Cristo. Porque se não se reconciliarem, estarão eternamente afastados, estarão eternamente em trevas, jamais vão experimentar a paz final, a paz perene. Paulo, então, exorta aqueles homens e mulheres a se reconciliarem. E eu queria exortar aqui a você que ainda não se reconciliou com Cristo, reconcilie-se com Cristo. Abra sua alma, abra o seu coração e diga: Senhor, eu reconheço que a sua morte foi em meu favor e eu quero experimentar a reconciliação, eu quero viver essa paz perene, essa paz eterna, essa paz que jamais vai sair da minha vida, porque ela é garantida pelo seu sacrifício. E no último verso, Paulo diz no verso 21, desse nosso texto, diz lá na carta de Paulo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Irmãos, nós não temos a menor condição de dimensionar, de estimar o sofrimento de Cristo em nosso lugar. Nós não temos a menor condição. Jesus Cristo sofreu ao ponto de clamar naquela cruz, depois de 3 horas crucificado. Na hora 9, diz o Evangelho de Mateus: Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, Jesus Cristo foi desamparado. Deus virou as costas, Deus o Pai, virou as costas para o Filho, para que sobre ele caísse todo o pecado da humanidade. O seu pecado hoje caiu sobre ele lá atrás.
Cristo absorveu todo o pecado. Ele sofreu tremendamente com toda aquela carga de pecado. Romanos 5 nos diz que nós fomos, quando nós éramos inimigos, ainda inimigos, nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, a morte de Jesus, sofrida, agonizante. Ela é aquilo que nos reconcilia. Ela é aquilo que nos faz trazer paz. O profeta Isaías, 700 anos antes, profetizou a respeito da morte de Cristo, dizendo que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Nós lemos no mesmo texto que ele relevou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas transgressões. Cristo assumiu tudo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meus irmãos, isso não é uma reconciliação barata e simples, é extremamente sério e extremamente complexa, que demanda de nós atenção e demanda de nós reflexão e atitude. Em Gálatas 3, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, Cristo morreu uma morte maldita. Cristo morreu asfixiado. Cristo ficou asfixiado horas, porque recebeu sobre si o preço da reconciliação sua e minha, e de todos aqueles por quem Ele morreu. Nós precisamos entender e valorizar isso. Só que amanhã é segunda-feira. E aí a gente fala: pois é, amanhã é segunda-feira, e aí, como é que eu aplico isso na minha vida? Porque eu tenho que aplicar esse texto no meu dia a dia. Primeira aplicação que eu queria comentar aqui é que amanhã é segunda-feira, mas Deus nos mostra o quanto Ele nos ama. Nós vamos começar o dia amanhã sabendo o quanto Deus nos ama. Obrigado aí, leram a minha mente. A reconciliação é um ato de amor, é um ato que mostra o quanto Deus nos amou. O apóstolo Paulo escreve em Romanos também, no capítulo 5, verso 8 a 11, dizendo que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus veio em nossa direção porque Ele nos amou. Amanhã vai começar o dia e você pode sentir que você está talvez abandonado e não tem alguém que te ame. Mas a reconciliação que foi operada em seu favor quer lhe dizer que Deus te ama, que você não está só, que você não está abandonado, porque Deus restabeleceu na sua vida a paz através da morte de Cristo, porque Ele te amou, e Ele te amou desde a eternidade. Deus ama a cada um de nós individualmente. Ele nos ama a despeito das nossas mazelas. Ele nos ama a despeito dos nossos erros. Ele nos ama porque Ele se entregou por nós. Ele se deu por nós e sofreu em nosso lugar. Amanhã é segunda-feira, e mesmo que esteja dando tudo errado, mesmo que as coisas estejam de cabeça para baixo, saiba que Deus te ama. Deus ama a você, Deus nos ama, Deus vai endireitar a nossa vida, porque Ele nos comprou para termos paz. E esse preço foi preço de sangue, sangue do seu Filho. A sociedade, irmãos, e o mundo não tem a condição nem a capacidade de ter ingerência na nossa agenda e no nosso futuro, porque nós fomos
comprados pelo sangue de Cristo, no amor de Deus. Então amanhã começa a segunda-feira, saiba que Deus ama você. E Ele demonstrou isso porque o Filho dele recebeu o castigo enorme para que nós tivéssemos a paz e fôssemos libertos da ira vindoura. Nós temos um futuro seguro. Amanhã começa a segunda-feira, dúvidas chegam, mas saiba, você tem um futuro seguro, porque Deus te ama. Mas na reconciliação, em segundo lugar, Deus nos adota como filhos. E o processo de adoção é algo muito importante, porque Ele nos reconciliou das hostilidades que nós tínhamos contra Deus, porque éramos inimigos deles, nós éramos estranhos, mas nós fomos adotados como filhos por causa da reconciliação. Em Gálatas 4, versos 4 a 5, o apóstolo Paulo também escreve, e essa é uma doutrina bastante paulina: vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos adoção de filhos. Meus irmãos, nós não vivemos sem um Pai celestial. Nós temos um Pai celestial, nós fazemos parte da família de Deus, nós usufruímos dessa relação espiritual de filhos de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo também fala sobre essa questão da adoção. As bênçãos de Deus em Cristo, que é o autor da nossa redenção. Diz ele lá: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Meu querido, minha querida, Deus te amou desde a fundação do mundo, para que você fosse feito filho de Deus, para que você pudesse saber que quando chegar segunda-feira, você tem um Pai que cuida de você, para que você pudesse saber que quando chegasse a dificuldade do dia a dia, a luta, a batalha, às vezes aquela luta que você não consegue ver a saída, para que você soubesse que o teu Pai Celeste briga por você, para que você soubesse que o teu Pai Celeste estende ao redor de você uma cerca de proteção, para que você soubesse que quando você tem dificuldade, o Pai Celeste pega você pela mão e conduz. Deus nos reconciliou com Ele para que nós soubéssemos disso, que nós somos feitos filhos dEle, somos reconciliados com Ele. Nós não caminhamos sem alguém que nos defenda. Amanhã é segunda-feira e você vai lembrar que Deus é quem batalha as suas batalhas, porque Ele é seu Pai, Ele adotou você porque, por causa da reconciliação que Ele mesmo produziu, que Ele mesmo gerou, que Ele mesmo iniciou, da qual Ele mesmo é o autor. Não é mérito seu, Deus foi em sua direção. Mas em terceiro e em último lugar, o que nós podemos aplicar de algo prático para a nossa vida é que, nós recebemos o amor de Deus, percebemos o quanto Ele nos ama, nós sentimos que somos filhos e sabemos que somos filhos, usufruímos do seu amor, mas a reconciliação também exige de nós uma atitude. E quando você lê o verso que antecede essa perícope, esse trechinho que a gente leu, no capítulo 5 de Coríntios, na segunda carta, verso 17, diz lá que se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. E na sequência desse texto, no capítulo 6, verso 1, Paulo escreve dizendo que nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, socorri
no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Meus irmãos, nossa responsabilidade com a reconciliação é não recebermos a ela de forma vã, não contemplarmos a reconciliação de forma trivial. Deus exige de nós atitude, Ele quer que nós professemos uma fé que confirme aquilo que a gente acredita. Nós não podemos, irmãos, professar a fé e negar a Cristo com os nossos atos. Nós não podemos professar a fé as pessoas que olham para nós se perguntarem, aquela pessoa se diz cristã, será que ela é mesmo cristã? Porque ela faz tanta coisa errada, tanta coisa que não tem nada a ver com Cristo. Nós temos que tomar cuidado para não desprezarmos esse sacrifício de Cristo em nosso favor, não ridicularizarmos o seu sofrimento e não dizermos ao mundo, através dos nossos atos, que a graça de Deus é barata. A graça de Deus foi cara, custou o sangue do seu Filho, e por isso precisamos andar em novidade de vida. Nós não podemos ser cristãos relapsos, nós precisamos vigiar, nós precisamos estar atento, identificar a raiz daquilo que nos causa pecado, daquilo que nos faz tropeçar, para evitarmos essa raiz de tropeço e matarmos essa raiz. Nós não podemos alimentar aquilo que nos faz pecar, irmãos. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente acredita. Precisamos dar bom testemunho, precisamos ser melhores patrões, melhores empregados, melhores estudantes, melhores cidadãos, melhores pais, melhores filhos. Nós precisamos dar testemunho. A graça de Deus não foi barata, a reconciliação custou caríssimo. E nós precisamos estar atentos a isso, porque isso é demandado de nós. Deus quer de nós atitude. Paulo, quando escreve aos Colossenses, e eu termino com esse texto dele, antes de concluir, Colossenses 1, 9 e 10 diz assim: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno crescimento de Deus. Irmãos, precisamos dar frutos. A reconciliação nos alcança para que demos frutos, para que possamos viver de modo digno do Evangelho, para que possamos crescer no conhecimento daquele que nos reconciliou com Ele, porque nos amou desde a fundação do mundo. Precisamos ser cristãos comprometidos com Cristo, com a mensagem dEle, com a palavra dEle, com a vontade dEle, e não a nossa palavra, a nossa agenda, a nossa vontade. Isto é demandado de nós. E eu queria então concluir, irmãos, mostrando essa última foto, porque reconciliação não é aperto de mão. Reconciliação é morte. Reconciliação não é sorriso no rosto. Reconciliação é dor. Cristo padeceu por você e por mim, para nos reconciliar com o Pai. Reconciliação não é escravidão, é libertação. Sabe-se lá que agenda que esses homens que estão tentando fazer a paz na Coreia arrumaram? Que arranjo é esse que vai os fazer presos a alguma coisa? A reconciliação que Deus trouxe a você e a mim, ela é libertadora. Ela não depende da minha agenda, ela não depende da minha vontade, ela não depende de mim. Ela depende exclusivamente do amor e da vontade de Deus. É uma reconciliação libertadora. Portanto, irmãos, por favor, lembrem-se disso. Por você foi pago um alto preço. Uma reconciliação de morte, uma reconciliação de dor, uma reconciliação de libertação.
Reconcilie-se com Jesus hoje. Esse é o meu pedido e a minha exortação para você aqui neste lugar, esta noite, e eu o digo na autoridade do Espírito de Deus, no nome de Cristo. Reconcilie-se com Cristo hoje, porque sem essa reconciliação não haverá paz perene e eterna na sua vida. Você não experimentará paz. Vamos curvar as nossas cabeças? E eu vou dar esse tempo para você pensar nisso. Como está a sua vida diante de Cristo? E eu não estou falando de religião, eu estou falando de reconciliação com o Senhor dos Senhores, com o Rei dos Reis, com aquele que nos criou, que é nosso Pai. No seu coração aí, não precisa fazer oração em voz alta, não, faz silenciosamente, mas diz para Deus: Senhor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu não quero viver separado por um muro intransponível, um muro que eu não consigo atravessar, um muro que é impenetrável, que separa o Senhor de mim, que são os meus erros, as minhas transgressões. Eu quero viver em comunhão, eu quero experimentar esta reconciliação na minha vida. Faça essa oração aí no seu coração, e Jesus vai visitar você essa noite. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te somos imensamente gratos, porque as provas do teu amor por nós são incontestáveis. Ó Deus, nós te somos imensamente gratos porque o Senhor pisou nesta terra. O Senhor se fez gente, o Senhor se fez um de nós, para nos substituir na cruz e nos trazer redenção e nos reconciliar com o Pai. Senhor Jesus, olhe o coração de todos nós aqui esta noite, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em dúvidas, aqueles que estão descrentes, aqueles que estão sem esperança, e Senhor, ministra aos seus corações a presença doce do Espírito Santo, convencendo esses corações de que precisam de Ti, de que precisam reconciliação, de que precisam relação contigo, de que precisam andar com Jesus, de que precisam de Jesus em suas vidas. Senhor, opera em nossas vidas, para que nunca nos afastemos de Ti e que jamais transformemos a Tua graça em algo barato, que possamos exaltar o Seu nome e honrar o Seu nome com as nossas vidas, com as nossas atitudes, com o nosso bom exemplo, com o nosso equilíbrio, que o Senhor possa receber o louvor e a adoração através dos nossos atos, dos nossos bons exemplos. Nós Te louvamos e Te agradecemos, e o fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém.